Olá, vamos falar hoje sobre depressão e remorso. Eu estou acompanhando os capítulos do Padre Marcelo, que passou por isso. Lá ele faz o relato da experiência dele. Aqui eu aproveito os temas para fazer uma abordagem psicológica dos assuntos. Vamos falar hoje sobre remorso. O remorso é uma culpa muito grande que ficou perdida no tempo e no espaço. Aconteceu um dia e aquilo não passou. Seja por algo que foi feito, algo que deixou de ser feito ou por algo que simplesmente aconteceu. Essa culpa é um fardo muito grande que a pessoa carrega por dias, noites e dias. O remorso é muito semelhante com a mágoa, embora são sentimentos opostos. São sentimentos que ficam dentro da pessoa, causando muita raiva e muitas doenças mentais, orgânicas e espirituais. A mágoa é uma raiva do outro por ter feito algo para você que você não conseguiu esquecer e tampouco perdoar. O remorso é algo que você fez, deixou de fazer ou aconteceu a uma outra pessoa e que fica ali dentro de você, remoendo, sem ter compreensão, sem ter perdão. Para você resolver esses problemas de remorso, de mágoa, existem várias saídas. Eu vou aqui comentar uma delas para você. O importante, por exemplo, do remorso, vamos centralizar no remorso, que é muito semelhante à mágoa. O remorso é importante que você possa entender o que aconteceu, que você possa compreender o que aconteceu e elaborar o que aconteceu, para depois assim, somente assim, você conseguir perdoar você. No caso da mágoa, o outro. Então é necessário entender, compreender e elaborar. Vou citar um exemplo para você. Um remorso que é muito grande é o remorso entre parentes, entre mãe com filho, entre filho e mãe, pais e filhos. Eu vou citar um exemplo que eu conheci, que eu trabalhei, que foi o remorso de uma mãe com um filho. Foi mais ou menos o seguinte: esse filho tinha por volta de 20 anos de idade e um dia ele veio almoçar em casa, no meio do trabalho, ele veio almoçar em casa. E a mãe e o filho estavam com alguns problemas que eles não estavam se entendendo. A mãe estava muito brava com alguns comportamentos do filho e esse estava repetindo esses comportamentos, pondo em prejuízo a vida dele, né? E um dia a mãe pegou pesado com ele. No almoço a mãe brigou com ele, a mãe xingou ele, a mãe falou um monte para ele, para ver se ele abria a cabeça e parava de fazer aquelas coisas erradas que ele estava fazendo. Eles brigaram, o menino saiu batendo a porta, montou na sua motocicleta e foi trabalhar. O menino saiu tão bravo de casa que ele saiu queimando poeira, levantando poeira, como a gente fala, com a sua moto. Passou no sinal vermelho, no primeiro sinal vermelho e no segundo sinal vermelho ele veio a sofrer um grave acidente. E esse acidente acabou colocando fim na vida dele imediatamente. Ele teve uma morte fatal no momento do acidente. Essa mãe ficou com um remorso tão grande, que ela se sentia aculpada pela morte do filho, por ter brigado com ele, por ter ofendido ele, por ter deixado ele daquele jeito. Bem, vamos tentar fazer isso de uma forma muito mais rápida do que foi o processo que eu tive com essa pessoa, né? Para ela entender o fato, o que aconteceu, demorou muito porque ela não queria entender, ela só entendia de uma forma só que ela era culpada. Ela não conseguia ver aquilo como uma fatalidade, como um acidente ou como própria culpa do filho. Não, ela só entendia aquilo como culpa dela. Então, ela precisou entender os movimentos, que a discussão que ela teve com o filho, ela falou tudo aquilo para o bem do filho, ela queria o bem, ela usou tudo que ela podia pelo amor que ela tinha ao filho. O que ela queria era salvar o filho do
caminho que ele estava seguindo. Ela fez de tudo, até brigar, ofender, como qualquer pessoa faz com quem a gente ama, a gente faz de tudo para ajudar. Ela precisou de muito tempo para entender como a história se deu. Porque eu contando para você de fora, você vai entender, mas quem está dentro das emoções não entende dessa forma de história. Então ela precisou tirar todas essas partes transviadas da situação, distorcidas, para que ela voltasse a ver o fato. A conversa com o filho, a discussão com o filho, ele falou para ela falou para ele saiu bravo, ele saiu nervoso e ele filho, passou no sinal vermelho 1 e no sinal vermelho 2 ele não passou. O erro foi de quem? Foi do menino, não foi da mãe. Foi o menino que se matou. Ele podia estar com raiva da mãe, de quem quer que seja, mas a atitude de ter feito algo errado foi do menino e a mãe estava querendo fazer de tudo para que ele deixasse de ter essas atitudes erradas. Com o tempo ela pôde compreender esses fatos. A gente faz de tudo, né, para salvar um filho e quanto a gente menos espera, isso escapa pela mão. Ela pôde entender compreender toda essa dinâmica que é a vida, que a gente luta para sobreviver, a gente luta para viver, mas a morte ela está a um passo da gente, né? Ela pôde compreender que aquilo não foi culpa dela, a ação de sair com a moto, dirigindo, passar no vermelho, passar no segundo, não foi ela, foi o menino. Eu lembro até uma época que ela procurou até um amigo, né, que tinha uma compreensão espiritual do fato, e ela foi tentar ver com ele, né, se o menino estava com raiva dela pós-morte, coisas assim. E ele foi muito sereno com ela. Ele disse para ela: mas, Dona Maria, eu acho que a senhora está querendo ter poderes divinos que a senhora não tem. A senhora não consegue determinar o que uma pessoa vem a fazer. A senhora não consegue falar para a pessoa: se mata, e ela se mata. Eu vou pensar que agora ela vai fazer isso e ela... Não, a gente não tem esse poder. A gente não tem esse poder, né? É muita onipotência achar que a gente tem o poder de matar uma outra pessoa. E ela foi com isso elaborando todo o acontecimento como um acidente. E após isso que ela pôde entender, compreender, elaborar, que ela conseguiu se perdoar, né? Quando ela conseguiu se perdoar, aquilo para ela foi como se ela tirasse uma pena de morte em cima da cabeça dela. E como que fica agora essa culpa grandona, esse remorso, né, com o depressivo? Bom, com o depressivo tudo fica maior, tudo fica pior, né? Essa culpa fica muito grande, muito grande. Ela é basicamente o clássico modelo do depressivo. O que acontece com o depressivo, com a culpa, com o remorso? Existe uma instância psíquica dentro de nós, uma instância mental que se chama superego. O superego é um agente psíquico que está sempre nos julgando. É uma instância psíquica dentro de nós, é o nosso juiz. Ele está sempre nos julgando nossas ações, nossas atitudes, nossos pensamentos. Ele está sempre julgando o que a gente faz. Ele está dentro de nós, esse superego. Além do superego, vocês devem ter falado, esse é um modelo do Freud de funcionamento mental. Tem o superego, que é essa instância, né, jurídica aí. Tem o ego, que é o administrador de tudo, e tem o id, que é os impulsos, as pulsões, que quer fazer, que tem raiva, né? Então o ego tem que dar conta, né, dos seus três senhores que a gente fala. Ele tem que dar conta do superego, severo, rígido, cruel. Ele tem que dar conta do id, que quer porque quer, como uma criança, e tem que dar conta da realidade, que fala assim: não pode, então pode, tá, né? Superego. Essa instância no depressivo, ela se torna um agente extremamente severo, cruel. É um agente que julga o que foi feito, que dá a punição e que impõe o castigo. O depressivo, ele passa por um castigo
que ele mesmo se impõe, que é uma das formas mais violentas de castigo que a gente possa imaginar que exista, porque ele fica se torturando o dia todo. Você não devia ter feito isso, você viu o que você fez, você não viu o que você fez, aquilo fica... E ele não tem advogados, ele não tem outra parte para... Não, é só batida, é só acusação. Por isso que ele fica num estado terrível de sofrimento, né? Uma das coisas que acontece é essa agência crítica severa, culpando, punindo e castigando ele o tempo todo pelo que ele fez. Essa instância ela é extremamente severa, cruel e primitiva. Quanto mais severa e primitiva for o superego da pessoa, mais ele vai sofrer. E o que a gente pode fazer para ajudar o depressivo a sair desse campo de concentração, esse lugar, esse calvário, né? Bom, a gente precisa reforçar o ego dele. O ego é aquela parte que tem a consciência, né, dos fatos. Fazer com que ele possa entender os fatos na sua veracidade, porque ele está de uma forma distorcida vendo os fatos. Ele está vendo os fatos de uma forma totalmente contra ele. Então ele precisa se fortalecer, precisa ter um juízo um pouco mais apurado para que ele possa ir naqueles 3 processos, para que ele possa entender o que aconteceu, né, de uma forma mais clara, mais verídica, mais objetiva possível, que ele possa compreender o que aconteceu, o que deixou de acontecer e para que ele possa elaborar. E só assim ele vai conseguir se perdoar. A partir do momento que ele conseguir se perdoar, ele vai estar se libertando. É como um processo de luto. A pessoa precisa entender e compreender que aquilo já aconteceu, que não tem como mais voltar atrás para mudar os fatos. Por mais que a pessoa estiver presente na vida, você puder conversar, se desculpar, entre aspas, e aquilo puder te ajudar, mas tem muitas vezes que você não consegue mais encontrar a pessoa, ou o fato foi. Então você tem que enterrar aquilo. Você tem que enterrar. Não adianta você ficar com aquilo. É como o luto, você tem que soltar da mão da pessoa que partiu para você poder sair do estado de luto. Enquanto você ficar grudado com aquilo que foi, com aquilo que se perdeu, e a tua mente ligada naquilo, você não vai se libertar. Então, o depressivo ele precisa entender, compreender, elaborar e se perdoar de uma forma íntegra, de uma forma assim honesta. Aquilo vai servir para ele como uma elaboração de vida, vai torná-lo muito mais humano. O processo depressivo cobra do indivíduo uma cota maior de humanidade e de humildade com a vida. Humildade vem de humus, humus vem de terra, é poder estar mais com os pés no chão, mais diante dos fatos e da realidade, não diante das nossas imaginações idealizadas, severas, cruéis, primitivas, punitivas. Humildade é a grande experiência que a depressão traz para aqueles que um dia conseguiu sair dela.